Por exemplo, a expedição de 1490, que quase todo mundo chama a expedição de Vasco da Gama, eu prefiro dar outro nome, eu chamo a expedição de Paulo da Gama, Vasco da Gama e Nicolau Coelho, certo? Porque é uma história bem interessante. Explica aí pra gente. Essa, essa expedição foi planejada por Dom João II. E quem iria comandá-la era Estevão da Gama, pai de Vasco. Em 1495 morre Dom João II, 41 anos de idade. Para ter importância na história de Portugal, ele é conhecido com o cognome de o Príncipe Perfeito. Assume Dom Manuel, em 1495, que adia a expedição para partir em 1497. Meses antes da expedição partir, morre Estevão da Gama. Morreu o rei anterior e morreu Estevão da Gama meses antes da expedição partir. Então é chamado, que era navegador, é chamado para comandar essa expedição Paulo da Gama. Era um sujeito de fino trato, tratava, vamos dizer, educado. E Paulo da Gama tinha tuberculose. E disse ao rei que não tinha condições de comandar uma expedição para um país desconhecido, que era a Índia. E indicava o irmão mais novo dele, Vasco. E o rei concorda desde que ele fosse comandando o anal. Então a expedição foi um navio de mantimentos, que ia sempre, uma caravela comandada por Nicolau Coelho, que era o navegador experimentado mesmo, certo? Veio com Cabral também. Nicolau Coelho, Vasco e Paulo da Gama. E, bom, passa 90 dias do Cabo Verde para chegar ao Cabo da Boa Esperança, na Santa Helena, lá, na Baía de Santa Helena. Passa 90 dias, ninguém tem nada escrito sobre isso. Onde esteve? 90 dias no mar, não sei. Brasil? Sei lá. Onde foi? A grande volta é maior, e eu acredito que a grande volta que se fala ao mar foi maior do que se fala. E quando volta, a nau de Paulo da Gama sofreu com a viagem, o navio sofreu muito, Portugal perdia cerca de 1/3 das embarcações. Investimento muito. Era, porque o dinheiro era, também o lucro era grande demais, né? Então só estavam voltando 2 naus e uma caravela. Uma afundou toda carregada, que afundava e eles incendiavam para ninguém copiar. E só chegou a Portugal duas embarcações, a caravela menor e a nau 2 vezes e meia, pelo menos, ou 3 vezes de carga da caravela. Quando chega em Cabo Verde, Paulo da Gama, já muito debilitado, Vasco requisita uma caravela e manda a caravela de Nicolau Coelho e a nau, que é a São Gabriel, para Portugal. E ele vai na caravela. Qual é a ideia? Chegar antes, mas não chega antes. Vai pelo Açores, dá uma volta no Atlântico e já vai pelo Açores. Em fins de julho chega a caravela no Nicolau Coelho, com a Boa Nova, carregada. Atrás está vendo aí uma nau com mais carga ainda, né? Menos de um mês depois chega a nau, que não estavam nela nem Vasco nem Paulo da Gama. Ele requisitou uma caravela e levou a tripulação pessoal dele. Nos Açores morre Paulo da Gama e Vasco chega só lá. Todos os louros.
todos os louros. Mas mesmo assim foi muito bem recompensado. Ele tornou-se, porque o comandante tinha um percentual da carga, certo? O marido tinha também tantos quilos de pimenta do rei, tantos quilos de, estou transformando em quilo, pimenta do rei, de canela e tal. O pagamento era Uma especiaria, né? especiaria. Mas era grande demais, E, né? o que é interessante nisso, que ele leva todos os louros, né, na realidade, levou a parte de Paulo Ladrão. É mesmo, levou do irmão. Não, eu só fazer uma pergunta, a história não conta isso. Ah, tá Tá certo. indagando. É que falando demais do meu time, aí fica aí. Não, eu sou vascaíno também. Aí o rei promete dar um título de nobreza, ele não era nobre. O pai tinha sido alcaide em Sines, terra onde ele nasceu, a cidade onde ele nasceu. Promete o título de nobreza, que só concede 20 anos depois. Estranho, né? É mesmo, né? Em 1519. 2 anos depois morreu Dom Manuel e 4 anos depois, 5 anos depois, morreu Vasco. Agora... Aí ele resolve. Ele tem a pretensão de construir uma casa em Sines. Mas Sines eram terras de Dom Jorge, filho bastardo de Dom João II. Dom João II era primo de Dom Manuel, era tudo em família. E Dom Jorge não autoriza construir a casa lá. É mesmo. E Dom Manuel fica do lado de João Jorge. A história tem umas coisas que a gente vai descobrindo, essas coisas. Interessante, né? Agora, o aspecto de Vasco da Gama tinha um aspecto violento, não era isso? Não, ele era realmente, por exemplo, violento. o grande pacificador, vamos dizer, na expedição de 98 chegou a Calicut, o grande pacificador foi Paulo da Gama. Acho que Camões chega a citar isso, né? Nas Lusíadas. Muito pouco. Mas, por exemplo, ele quando chegou em Calicut, Paulo ficou numa embarcação para receber alguns parentes do Samorim, que era o rajá da época lá, esqueço o nome, o prefeito de Calicut, e Vasco foi falar com o Samorim. Lá, levou umas quiquilharias, o Samorim ficou pé da vida e respondeu grosseiramente, ficou refém do Samorim. Por sorte, estavam os parentes dele lá na nau com Paulo da Gama. Paulo reteve todos eles. Depois de conversa, não sei o que, houve a troca dos dois. E depois negociaram e tal, e não foi tão fácil por causa desse entrevero. E voltaram, porque Portugal levava bastante ouro e prata para comprar as especiarias, que eram na Índia, era 40 vezes vezes mais barata do que chegava, era vendido na Europa. Quando Portugal chegou, ainda vendia 30%, 40%. Ganhava dinheiro demais, certo? E quanto a Camões, o que aconteceu, que os Lusíadas, indiscutivelmente, Camões, tolo é aquele que vai dizer que ele não foi excepcional, que primeiro ele foi a transposição, foi a mudança do português arcaico para o português moderno. Os Lusíadas é algo fenomenal. Feito em decassílabos, mas os Lusíadas lembra muito a Virgílio, como é Neida, né? Eu esqueço o nome. E cujo herói era Ulisses. E Camões, em outras palavras, transforma os personagens
em, em, Ah, em personagem de Vigílio. Vasco da Gama transforma num liço. Duarte Pacheco Pereira transforma o Aquiles. Ficou conhecido como Aquiles por causa de Vasco da Gama. Agora tem três linhas sobre Paulo da Ilíada, Gama. né? O nome, né? Hein? Ilíada, né? O nome. Ilíada. E tem isso. E tem um aspecto interessante. A avó de Camões, Adriana, vamos dizer assim, era da família Gama. Então tinham ligações de parentesco, Bacana. certo? Então, não todo aquele que fala de Camões, estou falando das ligações de Vasco. E, e é isso, é como vou botar as coisas, Cabral. Quando voltou da expedição, para fazer a segunda expedição, Vasco da Gama chegou em setembro de 1499, depois do atraso lá do Açores. Quando chegou em março, saiu a expedição. E o rei tinha prometido que ele seria o almirante, comandante, que ele foi promovido almirante, como Colombo foi pelos reis católicos. E houve uma resistência total dos condestados do rei, do clero, que era grande financiador, especialmente da Ordem de Cristo, do qual o rei era grão-mestre, dos comerciantes, dos marinheiros e dos pilotos. Mesmo. Quer dizer que E tem uma rejeição muito grande, né? Pelo uma seu rejeição método disso e na história de Cabral há um hiato muito grande que muitos autores citam ele participando de expedições secretas de Dom João II. Quais ainda estou a pesquisar isso. Agora interessante, né? Então, por exemplo, o que aconteceu aí? Aconteceu isso. Só para ter um detalhe, as pinturas mais antigas das naus e caravelas são de 1563, do livro das Armadas, que tem desenho de todas as caravelas, ou seja, 63 anos depois do descobrimento do Brasil, né? E 65 anos, né? 66 anos da chegada dos portugueses a Calicut. Todas elas têm a cruz de Cristo. Mas a primeira expedição armada que foi com as cruzes de Cristo pintadas foi de Cabral. Por quê? Porque ele era cavaleiro da Ordem de Cristo. Nenhum navegante antes de Cabral era da Ordem de Cristo. Mesmo. Vasco da Gama era da Ordem de Santiago, Nicolau Coelho não era, Bartolomeu Dias não era de ordem nenhuma. Então, quando pintaram o Cruz de Cristo em todo. Nas caravelas de Bartolomeu Dias, nas naus de Vasco da Gama, de Paulo da Gama e de caravela de Nicolau Coelho. Então, porque ele era cavaleiro, Vasco da Gama, que é por causa do pai, que herdou do pai, que tinha morrido, era da Ordem de Santiago, que era uma ordem inferior, digamos assim, certo? A Ordem de Cristo é como se fosse a nata, não é isso? Exatamente, a seleção, porque realmente eram compostos de nobres e fidalgos, né? Agora interessante que a gente vai percebendo que um amigo explicou que teve viagem em alguns locais secretos, né? Que não foram colocados nas suas agendas, né? Digamos, nas suas cartas náuticas, não é isso? Exato. Agora é interessante, quem está falando do secretismo das viagens, os mapas eram secretos, né? Com pena de morte, né? Quem repassasse. Agora, e o local onde será que eles vinham, faziam uma rota secreta, vinham, abasteciam os navios, água potável e voltavam de novo? Onde seria esse local? Ao cruzar o Equador, né, que era a grande volta, né, que Coutinho dá uma proximidade muito grande da rota de Paulo e Vasco da Gama, né, certo? É uma proximidade grande, mas é um período muito longo entre Cabo Verde. Ele fez a Guarda, que Cabral não fez.
Ele fez a voada no Cabo Verde, Vasco e Paulo. E Cabral não fez, passou direto. E na expedição dos dois, seguiram Nicolau Coelho. Agora interessante que a gente está falando aqui de um período que a Terra, para eles, é considerado plana. Hoje tem gente que ainda diz que É. é plana. Imagina aquela época. Então a gente está falando aqui de uma Terra plana. Como é que esse camarada fizeram esse percurso vendo a hora cair? Havia um grande segredo em Portugal, que era o cálculo da longitude. E isso era difícil, foi descoberto pelos chineses antes, ainda no século XIV. Eles calculavam a longitude por causa dos eclipses lunares. O eclipse lunar é avistado ao mesmo tempo em qualquer parte, certo? Você esteja aqui, no Japão, em Lisboa, qualquer canto, ele é avistado. Então eles calculavam a data e a hora que iria ocorrer o eclipse. No lugar onde eles estavam, eles ficavam esperando o eclipse. Mas era muito frequente e eles não conseguiram ver o eclipse. Por exemplo, um dia nublado como hoje, não viria o eclipse. Agora, dia 15 tem um, né? O eclipse total da Lua. E eles já calculavam aproximadamente a longitude. Isso era segredo de Portugal. E eles colocavam a longitude mais para oeste. Interessante. Para o pessoal ver que o caminho era mais longe. Certo? Então,